Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos ao podcast Carreiras em Neuropsicologia. E hoje eu trouxe alguém que não é somente uma colega inspiradora, pioneira e que faz sim toda a diferença na prática, nos instrumentos que nós temos em neuropsicologia no Brasil, mas eu tenho também certeza que é alguém que vai te inspirar muito a crescer e a se desenvolver na neuropsicologia. Se tu acompanha aqui esse podcast, eu tenho certeza que tu quer crescer na carreira, te inspirar e aprender novos caminhos dentro da neuropsicologia. E a convidada de hoje, a doutora Lisandra Borges, vai te mostrar exatamente isso. Então, Liz, eu vou pedir que tu te apresente. Não precisa ser apresentada, né? Mas vai que tem alguém que não conheça. Então, vou te pedir que tu fale sobre quem tu é, a tua trajetória, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Joia. Bom, primeiro, muito obrigada aí pelo convite. Participar aqui com você é um enorme prazer, né? Você, para mim, é também uma grande referência na minha vida profissional, né? Saiba que é um carinho recíproco e admiração também. Bom, eu sou a Lisandra, todos me chamam por Liz, ou Lisa, até mesmo, a família muito Lisa, Liz, os próximos. Eu sou psicóloga já há 25 anos. Então, eu sou da turma 2000, eu falo, né? A turma de formação do ano 2000. Desde que eu entrei na escola, nunca mais eu parei de estudar. Então, eu fui me desenvolvendo principalmente na avaliação psicológica, né, que é minha área de formação em mestrado, doutorado, agora no pós-doutorado, trabalhando com saúde mental de crianças, continuo estudando, agora mais voltada para sintomas externalizantes, vem ampliando um pouco aí, né, o foco de estudos. Mas nesses 25 anos também eu me dedico ao trabalho e ao estudo do transtorno do espectro autista, que foi o meu primeiro trabalho. Então eu saí da universidade, não sabia nada, né? Não sabia o que era autismo. Ingressei ali no meu primeiro trabalho e era uma residência terapêutica. E foi ali onde começou, claro, o interesse. O interesse eu já tinha, era pouca coisa que sabia, mas em querer entender, né, aprender para auxiliar aqueles adolescentes, aqueles meninos que passaram a conviver. Então, essa é uma parte, né? Sou mãe de três, já todos jovens, 18, agora o mais novo fez 18 anos, 18, 20 e 22 anos. Então, sou mais É uma novos. escadinha, então, de É uma filhos. escada, é uma escadinha. Então, eles foram crescendo junto com o meu trabalho, né? Então, eu me formei, claro, a Lívia completou 22 anos e eu sou psicóloga há 25, então foi uma grande produção, não é? Muito grande e inspiradora, porque conciliar a maternidade com as atividades profissionais, com a formação, é sem dúvidas uma das maiores dúvidas que as mulheres, principalmente, que precisam aí fazer um papel que é socialmente, geralmente alocado, né, mais para a mulher mesmo de cuidados e a gestação em si, o pós-parto e o papel da maternidade mesmo, né, Liz? Que especial. Isso é muito inspirador. Obrigada. E assim, né, quando nós iniciamos, né, o profissional, todas as mulheres, nós estamos falando, iniciam a carreira, vão pensando sobre a maternidade, né, como é que eu faço. Eu fiz um caminho inverso, né, primeiro eu comecei a trabalhar, aí eu tive meus filhos e depois eu fui para a carreira acadêmica, né, então os meus filhos, eles participaram de defesa, de banca, né, de lançamento, de testes, então eles sempre participaram. Mas por que sempre eles presentes? Porque eu sou mãe solo, né? Então eu sou mãe de três.
e já há muito tempo sozinha. Então, ou eu fazia tudo e eles também entenderiam, né? Eles precisavam entender qual é o meu ritmo de trabalho e de estudos. E onde eu ia, os três iam comigo. Então, bem pequenininhos, defesa de mestrado, os três sentadinhos na frente. Então, tinha sempre uma negociação, né? Que é uma judiação, uma criança participar de uma banca. Mas eu não tinha como fazer, né? Então, os três sempre perto, acompanhando. Que lindo e que desafiador, né? Eu acho bonita essa história, inspiradora, porque muitas vezes com a maternidade, que é um outro trabalho, né? É um trabalho que remunera pelo coração, pelo amor, pelo vínculo, pelo significado da vida, pelo afeto, mas é um trabalho, é uma dedicação intensa. E a mulher, muitas e muitas vezes, para não dizer sempre, né, praticamente, precisa também ocupar esse lugar de trabalhar fora de casa, fora da maternidade, né, Liz? E agora eu já vou entrar também nesse tema maternidade e carreira, porque é um tema belíssimo, né, da gente poder explorar e falar sobre isso, porque isso gera muita insegurança nas mulheres, nas mães, ou quem quer ser mãe, ou até às vezes uma ideia de que existe um caminho único, né? Certo, digamos assim. Ah, se eu não fiz toda a minha formação antes da maternidade, então eu fiz errado. Ou não dá para fazer, agora eu já perdi o timing. Como foi para ti esse processo decisório? Porque isso é muito interessante, né? Fazer mestrado, fazer o doutorado é extremamente demandante. Como foi para ti essa escolha e essa execução também, né? Bom, a execução foi sempre com acertos e erros, né? Como todos. Eu sempre gostei muito de estudar, muito, sempre fui muito curiosa. E claro que com a Lívia pequena eu continuava a trabalhar na clínica, trabalhava em tempo integral, tinha minha mãe que me ajudava, claro que a gente precisa ter, né, uma rede de apoio. Minha mãe me ajudava bastante. E aí depois, quando tive a Maria Clara e o Francisco com três, eu falei, não, preciso, não posso deixá-los, né? Então eu consegui naquele momento ficar com eles, só mãe, né, 100% do tempo. Aquilo foi muito importante para eles, para mim, mas só que depois de um tempo eu comecei a ver que eu não estava feliz, né? E aí eu também lidando com isso, que eu não é, a maternidade 100% do tempo me angustiava também, porque é diferente, né? Quem sempre fez, quem sempre. E aí eu comecei a perceber que aquilo também não era saudável para mim, nem para a relação com eles. Eu era dona de casa, né? Não que não seja bom, é muito bom acompanhar, mas eu comecei a sentir muita falta e comecei a verificar coisas que eu pudesse, que eu daria conta de estudar e junto com eles, né? Eu comecei a fazer uma especialização em psicopedagogia e foi pouco, né? Para quem faz dois pós-doc ao mesmo tempo, então assim, a psicopedagogia era algo simples, era pouca coisa. E, e aí eu fui me colocando e me dividindo, claro, né? Você vai tendo perdas, vai tendo, você tem que fazer algumas trocas, né? Então, por exemplo, passeios, os passeios com eles sempre, com as crianças sempre, mas coisas que fossem, por exemplo, de cuidados da mulher mesmo, às vezes até fazer unha, eram coisas que eu deixava para poder estudar. Estudava à noite e outros horários que eu conseguia fazê-los dormir, então colocá-los numa rotina era importante, porque era o tempo que me sobrava. Eles também estavam numa ótima escola, que a escola deles era uma escola bilíngue e período semi-integral, então era das 8 às 4, mas eu tinha todas as outras coisas para fazer. Enfim, isso foi encaixando. Por muito tempo eu me cobrava de que em alguns momentos eu sempre participei das coisas da escola, das atividades, né? Claro que tudo não conseguia, porque é impossível, porque são três, né? E aí, por algum tempo, eu fui pensando também, né, o quanto isso teria sido ruim para eles, pensando agora, adultos.
E é importante que eu vejo que a memória deles é das minhas conquistas, né? Olha Então só. isso ficou para eles. Eu tinha muito essa preocupação, né? Ai, será que eles vão achar que eu não estava? Eu estava. Às vezes chegava, sabe aquela coisa de chegar atrasada, eu sempre quis participar das atividades deles, da escola, de festinhas. Às vezes depois, quando foram crescendo, mais difícil de participar porque estava trabalhando ou dando aula. Mas é interessante que eles se lembram das minhas conquistas, que eles estavam junto e eles não cobram, né? Então, é possível? Tudo é possível, né? Desde que a gente analise quais são ganhos e perdas e vai muito com o nosso propósito, né? Nunca querer abandonar assim a minha profissão. Eu entendo que vai, para mim a psicologia vai muito além de tudo, né? É um propósito. Então, não querer abandonar isso e minha sede de aprender, por aprender, porque eu sei que tudo isso também é uma conquista que vai fazendo parte da personalidade deles, não é? Da construção, do modelo, do exemplo. Então, hoje eles valorizam muito, porque eles sabem que da dedicação, né? Que não é fácil, sem nenhuma criança não é fácil. Não, não é fácil e é muito bonito ouvir esses relatos, porque não é sobre ser perfeito, né? Não existe o cenário perfeito para nada, mas como é bonito e importante esse olhar sobre o que importa para ti, também além da maternidade, né? Também entendendo que muitas vezes, sim, não vai acontecer quando nós nos tornamos mães, não é a mesma disponibilidade, não é a mesma intensidade, às vezes o mesmo ritmo, né, Liz? Eu acho que isso Isso. é uma realidade, né? O tempo não é o mesmo, tu não tem o mesmo tempo. Eu, depois que me tornei mãe, eu digo assim, tem certas coisas que eu digo não, porque eu não tenho como abrir mão, né, de alguns momentos com a minha filha, eu não quero abrir mão, né? Então, assim, eu seleciono mais, eu acho que toda mulher precisa olhar para isso quando se torna mãe, mas isso também não significa não fazer. Então, tu acabou fazendo mestrado, doutorado e entrou, não sei se foi durante, como foi, porque durante muitos anos tu foi ainda professora universitária. Então, como foi essa entrada para ti? Sim, olha, logo que eu terminei o doutorado, isso foi em 2015, eu já acompanhava o meu orientador, que era o professor MacLean, na universidade, então muitas aulas dele eu que seguia. E aí já veio o convite. Como eu moro em Bragança, a Universidade de São Francisco é muito próxima. Então também é toda uma logística, né? Então é importante que a gente saiba sempre, né, o que é que a gente quer pra gente, né? Nós, mulheres, profissionais, o que é que você pensa para sua carreira, quais são coisas que são possíveis e quais não são possíveis. E eu tenho muitas fotos, eu estava olhando esses dias, o meu filho mais novo, ele saía da escola, a escola dele era próxima, acabou mudando de escola para uma próxima universidade. E ele saía da escola, ele subia para a universidade. Então eu tenho várias fotos que eu estava trabalhando, nessa época eu estava na coordenação de curso, e ele ficava lá embaixo. Então lá tem mesa de ping-pong, ele ficava lá, tem umas poltronas que giravam, todas coloridas. Então, eu tenho várias fotos do meu celular, eu lá em cima, então eu olhava, eu pedia para ele, levava lição de casa, levava lanchinho, então ele ficava lá. E por mais que assim, ai, será que isso é legal, não é? Fazia parte da nossa vida. Era o que tinha, porque eles sabiam que a mãe, né, além de professora, é provedora da casa, então não tinha outra escolha, tinha que trabalhar, né? E para eles tudo isso foi fazendo parte até o dia que, ó, eu não quero ficar na universidade hoje com você. Tudo bem, já dá conta, já tá maiorzinho, dá conta de ficar em casa, vai fazer uma outra atividade. As meninas já eram maiores e estavam, né, nas atividades dela. Então, essa logística também sempre teve que ser pensada, onde eu estaria, onde eles estariam. A rede de apoio nem sempre é da forma como a gente necessita, né? Tem pessoas que vão dizer assim, ah, eu não tenho ninguém.
Vezes eu tinha, vezes não, e, e assim vai, porque faz parte da escolha. Faz parte, e não existe perfeição, né, nas redes de apoio. Às vezes são pagas, às vezes são afetivas, né, familiares, enfim, as famílias vão se configurando ao longo da vida de formas diversas, né, Liz? Então, como é importante a gente olhar para isso e reconhecer a beleza disso também, o exemplo, né, que tu deu, de estar, inclusive, não deixando eles desamparados com o teu trabalho, com a tua dedicação. E tudo é uma questão de contexto, né? Para quem está nos ouvindo, acho que a gente está falando aqui de um contexto, mas como é importante a gente ouvir diferentes histórias, porque muitas mulheres se privam da maternidade ou entendem a maternidade como um motivo para não continuar, para não crescer, para não sonhar, para não se desenvolver dentro da profissão. E eu acredito que é muito inspirador mesmo ouvir essas histórias. E hoje, né, assim, com toda a tua trajetória profissional, então são 25 anos, né, de estrada aí, acadêmica, clínica, de vida pessoal também, que enriquece muito todo esse enredo profissional que nós trabalhamos. O que tu diria que é uma chave, digamos, para uma profissional, um profissional, ter sucesso na carreira em neuropsicologia? O que tu acredita, digamos assim, que não pode abrir mão? Isso aqui não dá. E até uma coisa interessante, né? Eu também estava conversando aqui na semana passada com a Karina Valim, e ela trouxe assim, nossa, porque eu sou de outra época, né? Ela trouxe, eu sou de outra época, eu sou da época que nem tinha especialização em neuropsicologia, e tu também é dessa época, né? Então, que não existiam tantos recursos, tantas plataformas, tantas pós-graduações, tantos profissionais do mercado. Então, o mercado cresceu muito em oportunidade, em demanda também. Mas eu acredito que sempre essa pergunta paira, né, no ar, assim, tudo que a gente tem, todas as possibilidades, quais são os melhores caminhos? Se a academia precisa ser o caminho, né, para o sucesso ou não? Enfim, queria te ouvir o que tu tem de experiência com isso. Ótimo. Era algo até mesmo que eu estava pensando muito hoje, né? Ontem eu tive reunião aqui com a equipe que trabalha comigo, os psicólogos, e isso ficou muito fresco na cabeça, assim. O que não pode faltar? A formação continuada. A gente não pode parar de estudar. A gente não pode parar a nossa supervisão, buscar colegas que tenham mais experiência, então estudar a gente nunca pode parar. Eu tenho me deparado muito com casos complexos em avaliação neuropsicológica. Talvez aquelas demandas tranquilas elas já tenham passado, né? Então aquelas avaliações em que muito claramente você vê ali sintomas, sinais e rapidamente você pega muita coisa. Hoje eu tenho me deparado, colegas também, a gente tem conversado sobre isso, de uma complexidade. E aí eu fico pensando, será que essa complexidade é porque eu tô precisando estudar mais? Acho que essa seria a pergunta, né? Até discuti isso com a Tatiana Meca, que é muito amiga também. Falei, Tati, eu não sei o que está acontecendo. Ou eu não estou sabendo fazer as coisas, porque eu estou precisando estudar muito mais, né? E às vezes para algumas pessoas parece que as coisas são tão fáceis, né? Que a avaliação neuropsicológica é tranquila, que é fácil demais, às vezes para alguns. Eu não sei o que acontece. Se eu estou precisando estudar demais, isso eu sempre estudei, mas parece que eu não estou, né? E me queixando ali quando ela fala, Liz, eu acho que não, eu acho que é porque você está ficando boa. Aí eu fiquei pensando, boa, depois de 25 anos eu começo a ficar boa. Eu falei, poxa vida, é isso mesmo, acho que eu estou começando a ficar boa. É, e assim, a gente não pode parar de estudar, porque cada demanda, cada investigação, a gente vai hoje pensando. Eu tenho observado um crescimento da neuropsicologia, uma neuropsicologia mais individualizada, mais personalizada, né? De tudo aquilo que a gente hoje consegue fazer com os resultados dos testes,
propor um plano de intervenção mais adequado, muito específico para aquela criança, para aquele paciente, e eu vejo que isso é uma riqueza que vem da nossa experiência, né? Só que a gente vai se deparando também com questões complexas da vida, da humanidade, e também não dá para saber de uma coisa única, né? Por mais, por exemplo, eu trabalho com transtornos do neurodesenvolvimento. Eu tenho que conhecer síndromes genéticas, eu tenho que estudar várias outras coisas, porque eu não posso perder, né? E realmente assim, eu não posso perder, porque é o meu trabalho, é a avaliação daquele paciente. E a minha resposta, sem sombra de dúvidas, é a formação continuada. Não pode deixar de querer saber mais, de buscar conhecimento, e aí a supervisão também, que é extremamente necessária. Eu, com 25 anos de formação, eu dou supervisão e eu faço supervisão dos meus casos, né? A gente não sabe tudo. Então, trocar com os colegas, né? Então, isso é extremamente importante. Exatamente, muito bem colocado e que bonito ouvir de uma profissional tão experiente e de excelência como tu, que tu tem dúvidas sobre os casos. Eu acho que isso é assim o ápice do esclarecimento e da confiança que se pode ter num profissional quando a gente vai buscar profissional, né, para um diagnóstico, profissional que às vezes tem aquela postura de eu sei tudo, eu domino tudo, isso eu já sei, isso é óbvio, né? Então que não tem dúvidas, que não tem dúvidas, que tem uma hipótese única, né, Liz? Eu acho que isso é um motivo de, com certeza, de muito medo. E eu acho que tu traz uma coisa muito importante também sobre o papel da supervisão, sobre esse papel de troca. E hoje também é um tema bem interessante, né? A gente tem muitos supervisores em neuropsicologia, talvez como a gente nunca tenha tido, né? E nós não temos muito critério para isso, né? Quem pode fazer supervisão? Quem tem capacidade de dar supervisão? Quem tem realmente uma expertise, vivência, Clínica. repertório para dar supervisão? Porque para tu dar supervisão, não sei se tu concorda, tu tem que ter esse medo da tua opinião. Tu tem que ter um repertório de conhecimento que vai além do arroz com feijão do Sim. consultório, né? Que são aqueles casos simples. Ai, barbadinha ali que a gente chama, elas são simples. Mas aqueles casos, assim, que geram dúvida e precisa ser um profissional que tenha muita capacidade de fazer perguntas, de investigar, de ventilar possibilidades. Então, o que tu diria que é importante para um neuropsicólogo que está se formando, que está atuando e que quer crescer e ser cada vez melhor na prática clínica, sobre como escolher esse supervisor? Boa, olha, excelente essa sua pontuação, a pergunta, porque realmente eu tenho observado isso, uma crescente de supervisores. E a supervisão, ela vai muito nesse olhar clínico, nessa análise clínica. E o que precisa esse profissional é de repertório. Então, quem acabou de se formar, quem tem 2 anos, quem tem 5 anos de trabalho, será que você tem realmente essa bagagem clínica para que qual que é o trabalho do supervisor, né? Alguém vai te trazer algo que está investigando e você tem que olhar para além de tudo aquilo, porque você tem que enxergar os resultados. Eu sempre penso, né, como se os meus olhos pudessem auxiliar, ser o olho desse profissional também auxiliá-lo a pensar tudo sobre tudo, olhar aquilo que as pessoas não estão vendo, né? E eu até fui pesquisar, saber pelo conselho mesmo de psicologia, né? Existe sim uma cláusula ali de tempo de formação em que esse profissional ele poderia pensar em dar supervisão. Quem buscar supervisão precisa ter certeza de que aquele profissional tem um tempo de trabalho, né? Que seja ver currículo Lattes, saber da experiência. Eu analisaria muito pelo tempo de experiência desse seu supervisor, né?
Porque vai muito além, não é, Nicole? A gente vai lidando. Eu tenho visto, né? E o que eu gosto muito de uma coisa muito atual. Então, assim, eu tô falando muito do meu olhar atual. Também fui. Quem aí, a gente não quer desanimar ninguém de ser supervisor, pelo contrário, a gente quer muitas pessoas capacitadas, mas vai questionando também. Eu lembro quando a universidade me chamou para dar supervisão clínica de estágio em TCC. E a primeira coisa que eu falei para minha direção foi assim: eu não posso. Não, eu não, não, eu tenho medo de dar supervisão clínica, porque são casos diferentes, não é só dizer aplica isso e aplica aquilo, né? Então existe uma preocupação, né? É importante. Então, se você está em busca de um supervisor, busque saber. As supervisões em grupo são bem bacanas também, porque você vai trabalhando, né? O caso dos outros, você vai ganhando experiência, mas é importantíssimo saber quem é, qual é a experiência, quantos anos tem de carreira, porque isso vai fazer muita diferença, não é? E até também o perfil de caso que tu quer supervisionar, né? Se aquele profissional tem vivência com isso, tem experiência em atendimento para esse tipo de demanda. É muito importante para tu poder não ter somente também aquela dependência da supervisão, né, Lisa? Assim, eu vou para o meu supervisor me dizer o que fazer e resolver para mim. Mas para o supervisor poder também trazer elementos ali de aprendizagem para que o aluno consiga crescer, não somente no momento da supervisão, mas teoricamente também, tecnicamente, que é um grande desafio. Também o supervisor muitas vezes conseguir dar conta de orientar o profissional sobre a necessidade de desenvolvimento de conhecimento, É, porque tem aqueles profissionais, eu não sei se tu concordas na tua prática como supervisora, tem aqueles profissionais que a gente discute pontualmente condutas e visões, digamos assim, percepções sobre resultados, sobre relatos, sobre comportamento do paciente. E tem supervisões que a gente precisa pegar o aluno mais pela mão do beabá de muitas coisas, né? De aspectos que são basais, assim, de conhecimento em neuropsicologia, sobre os testes, sobre a elaboração do laudo, sobre condutas clínicas. Então, também é importante notar isso, que são momentos diferentes dos alunos também que requerem orientações que são diferentes, né, na supervisão. sim, entender isso, né, ter essa sensibilidade de saber também, será que eu dou conta de auxiliar um aluno, um profissional que está iniciando, que ele vai precisar de mim outra, né, as demandas são diferentes, qual é o caso que ele traz, então eu sempre digo, qual é o caso, né, então me fala brevemente para ver se eu dou conta. Então, por exemplo, na clínica do envelhecimento, eu não me atrevo, né? Não é, olha, eu conheço tal pessoa, vai, procura. Então, tem coisas que, como eu disse, né, a gente não sabe tudo e a gente não vai saber tudo e também eu não tenho a prática. Então, isso é importantíssimo. E eu vejo o que eu tenho gostado também, né? Eu acho que eu chego aqui no momento da neuropsicologia, claro que a gente vai aprendendo muita coisa, mas eu tô sentindo que eu tô aprendendo e também o que eu tenho gostado bastante é da articulação que eu consigo fazer hoje em dia. Então, por exemplo, hoje eu já conversei com neuropediatra, com fonoterapeuta, com e a fonoaudiologia também, cada uma com a sua expertise. Então, aquela que trabalha a parte neurofuncional, aquela que trabalha a parte motora. Então, isso é muito rico, não é? Da gente até mesmo pensando os casos da gente, discutindo com outros profissionais. Isso é o conhecimento e também saber onde é que a gente consegue chegar. Eu não consigo chegar em vários casos, né? Em várias resoluções, vários encaminhamentos. Não. Então, essa é uma clareza que a gente precisa ter. Até oriento assim, ó, aquele profissional que acabou de se formar.
Ah, eu vou atender bebês, crianças, adolescentes, adultos, casais, idosos. Gente, para. Né? Não, você não vai dar conta de tudo isso. Não dá. E é muito importante isso que tu está trazendo sobre a articulação com outras áreas. A troca com profissionais de diferentes áreas é uma oportunidade muito rica de conhecimento, de aquisição de visões. A gente aprende muito com os colegas. E eu acredito que sim, existe aí uma barreira, né, Liz, para quem não trabalha numa clínica interdisciplinar, num hospital, num CAPS, enfim, em centros que são multiprofissionais, existe uma barreira desse aprendizado, né? Assim, como eu vou chegar nesse profissional para trocar, para conversar? E esse é uma pergunta muito importante, muito, porque às vezes a gente não tem acesso, às vezes as pessoas não querem conversar. Isso acontece, é um problema real, né? E eu acho que um ponto importante é, sim, que os profissionais, os neuropsicólogos, busquem parcerias de pessoas que queiram conversar, que queiram trocar. E não é assim, ficar aquela conversa sem fim, né? Porque todo mundo é muito ocupado, mas assim, que tenha disponibilidade para trocar aquilo que é relevante, quando é importante, para que esse conhecimento seja construído em conjunto sobre o caso e sobre a prática clínica mesmo. Porque é muito difícil, né? Eu fico imaginando um neuropsicólogo que vai fazer uma pós-graduação online ou mesmo presencial, que vai ter um estágio que vai atender um, dois casos ali ao longo do estágio. E aí ele vai para a prática clínica. E ele nunca teve uma troca com um neurologista sobre quadros clínicos, não teve troca com um psiquiatra, com fono, com TO, com escolas, que teve ali uma prática muito engessada, num contexto muito engessado. O quanto isso gera insegurança, inclusive nas condutas, né? Quando a gente começa a compartilhar com profissionais que conseguem, como tu bem trouxe, falar sobre dúvidas, falar, olha, eu não sei como ajudar esse paciente. Eu não sei como fechar esse diagnóstico, eu não consigo chegar no ponto essencial, eu preciso da tua ajuda. E como isso é humano e real, né? É importante essa é a nossa humanidade compartilhada dentro da nossa profissão, né? Nós estamos todos querendo muito ajudar os pacientes, mas nós precisamos uns dos outros, né? Então, buscar essas parcerias pode ser, sem dúvida, um diferencial no teu posicionamento no mercado, então a tua disponibilidade, vencer o medo, a timidez, a ansiedade de se comunicar, porque gera ansiedade no início, né? Quando a gente não está acostumado. Sim. Gera ansiedade, mas é um enfrentamento necessário, muito importante, para que tu vá construindo, como tu trouxe, né? Vá construindo esse conhecimento. E assim, para que a gente vai construindo isso e é muito interessante quando os profissionais de outras áreas, eles vão sabendo o seu conhecimento, e porque isso vai enriquecer todos. Isso é com o tempo, é claro, mas também a gente se apropriando de tudo que a gente vai estudando. Então hoje eu achei muito bacana. Uma neuropediatra me ligou e aí ela mandou mensagem perguntando se eu poderia auxiliá-la em uma questão de um paciente dela. Eu falei, claro. E ela disse, olha, eu tenho um fulaninho que ele tem uma avaliação, agora ele chegou com uma outra avaliação e eu estou pensando as intervenções com ele. Ou seja, olha, não foi nenhuma avaliação minha, fiquei muito envaidecida, assim. Não era uma avaliação minha, mas ela pensou em mim. Daí ela falou, olha, tem tal coisa, eu não sei qual caminho eu posso seguir, o que você pode me falar? Eu falei, olha, eu conheço alguém que pode trabalhar com ele, né? É uma fonoaudióloga e trabalharia isso, e será que é isso que você pensou? Eu acho que daria muito certo com o seu paciente. Daí ela falou, nossa, é verdade, eu conheço, achei ótima, que bacana. Então, eu entendo que a gente vai construindo, né, um respeito pelo nosso trabalho, pelo trabalho do outro, e quem é que sai ganhando com tudo isso? O paciente, é a criança que vai receber o que é adequado para ele, né? Perfeito, perfeito, querida. E para a gente ir, então, se encaminhando para o final da nossa conversa, eu ouvi boatos do Instagram,
Ou Hum. seja, eu sempre digo, se tu quer saber de algum boato, não pergunta para mim, porque eu não tenho repertório para ficar com conversinha, mas o Instagram me mostrou que nós teremos um lançamento muito em breve, teu e da Andressa, e eu queria que tu contasse pra gente em primeira mão que lançamento que vai ser esse. Olha, em primeiríssima mão, nós nos encontramos, eu acredito que em algum congresso, e aí ele falando sobre comportamento opositor, né, sintomas externalizantes, e é algo que eu me volto agora a estudar também, né, não somente o autismo, mas eu tenho estudado mais o modelo do Hightop, um fator geral de psicopatologia, tentando relacionar um fator geral da psicopatologia na infância e como é que isso vai se desenvolvendo. Então a gente conversando sobre isso, olha, eu tenho tal experiência, eu tenho tal experiência. Ah, vamos escrever sobre isso? Vamos. Aí, ó, a gente começou uma mais doida do que a outra, né? E agora a gente tem, vamos escrever um pocket, um livro pocket, rápido, né? Tipo o outro. Vamos. Saíram ali, ó, quase 200 páginas. O livro se chama Explosivo, Agressivo, Opositivo, o que é e como lidar. Quase 200 páginas de manejo, de como é que faz, como é que eu fiz, como é que eu sempre fiz na minha clínica, como é que ela faz, quais são, isso a gente está falando de manejo para profissionais, para os pais, é um livro voltado para os pais também, de muitas tarefas, de muita orientação, de como lidar com esses pacientes. Então, desde a investigação, falando sobre esses sintomas que são sobrepostos na infância, como que a gente conduz a avaliação, quais são ferramentas que a gente pode utilizar, né? Qual é o nosso raciocínio, como que é, o que é realmente o TOD, porque a gente ampliou, não vamos falar somente sobre TOD, externalizantes, né? Então, ali sobre outros transtornos de uma base de irritabilidade. Então, olha, você acredita que eu nunca leio uma coisa que eu escrevo e nunca assisto uma aula que eu gravo? Esse livro eu já li 3 vezes. É o único de tanto que eu gostei. Sério. É pela editora Ampla. Tá prontíssimo. A gente acabou de mandar a última revisão. Que máximo! Então vai ser um super lançamento. Eu Super. tenho certeza que vai ser um sucesso arrasador na comunidade acadêmica, clínica e também para o público geral. Então, acho que vocês abriram assim essa linguagem, essa comunicação para os pais também, né, para as famílias, e isso é tão necessário, uma literatura de qualidade. Isso, e é assim, ficou uma escrita fluida, contando mesmo a experiência, de toda a minha trajetória, a trajetória dela, então ficou uma leitura bacana, sabe? É gostoso de ler. O que ela escreveu eu gostei muito, muito de ler. Claro que eu gostei mais da parte dela do que da parte minha. A gente já sei. Mas enfim, o conjunto e por quê? Você deve ter visto ali a capa. A capa é um mar, um mar de uma tempestade tem um farol. Tanto que o último capítulo a gente termina assim, né? Existe um final feliz? Existe um final feliz? Né? Existe um farol, né? E aí vai ter que ler depois. Aí, ó, já que eu estou te dando spoilers, agora mais em muita, muita primeira mão. No pós-doc, eu com o Leandro Malloy, a proposta é a construção de um material de avaliação, de intervenção e de orientação parental. Então vai ser um conjunto grande sobre sintomas externalizantes também. Então, muito voltado para esses transtornos disruptivos do comportamento, né? E também uma escala sobre avaliação de autorrelato para o autismo, adolescentes que a gente não tem, não, Máximo. Precisamos tanto, tanto, tanto. Vai né? ser a SRS-2 ou vai ser outra? Outro vai Ou ser diferente, de uma metodologia bem mais avançada que a gente está estudando, né? Então,
Tá vendo, ó? Agora com os filhos crescidos, eles ainda, claro, dependem de mim, mas eu tenho muito mais autonomia. Agora eu consigo produzir muito, muito mais. Agora a gente está seguindo com o Sena também, que é um sistema de avaliação de sintomas internalizantes e externalizantes. É uma ferramenta que vem da Espanha, que é muito bacana. Esse é um processo de adaptação que a gente já está indo para coleta de dados. Então, em breve, a gente tem essa ferramenta que tem 17 escalas dentro dela, 1.900 itens no total, né, que avalia de 3 a 18 anos de idade. Então, esse é um sistema de avaliação, né? Dá pra gente, não dá para comparar uma coisa com a outra, mas a gente poderia até pensar assim, ó, sistemas AZEBA, CBCL, de uma forma completamente robusta, né? Então, agora a gente gosta de estudar, não é, Nicole? Eu acho que sim, amamos. E eu sempre enalteço, né? E agradeço. Esses dias eu mandei uma mensagem para o Leandro, que eu vi que ele estava também fazendo alguma coisa, de algum instrumento novo, algum projeto novo. E assim, eu sinto, sabe, Elis, uma gratidão tão grande, sabe? Uma emoção tão grande quando eu vejo os colegas fazendo e publicando e proporcionando crescimento, né, da nossa área científico, técnico. E isso chega para os pacientes, esse é o nosso objetivo final. Eu vibro demais, assim, eu literalmente comemoro e assim, honro muito, né, o trabalho de todos, né? Então, te agradeço, né, em nome de todos nós, por todo o teu trabalho, teu esforço, que com certeza muda a vida de milhões, né? Tu sabe disso, do impacto que a SRS-2 já teve nos processos de avaliação, por exemplo, né? Então, entre outros, agora eu sou agora, a minha nova paixão é humor e Jota, apaixonada. A gente tem várias paixões que vão mudando, né? Assim, mas é muito gostoso mesmo. Então, te agradeço, querida, e agradeço muito o teu tempo, a tua disponibilidade de estar conversando. A gente passou por maternidade, vida acadêmica, supervisão, desenvolvimento, novidades aí, e só tenho a te agradecer mesmo. Imagina, eu que te agradeço o convite. E se você me permite, eu quero deixar uma frase para o final. Por É algo favor. que eu tenho trabalhado em todas as aulas, tudo que eu tenho participado, eu levo a seguinte frase. Eu resgatei isso lá do baú, enfim, que faz muito sentido para mim, é assim, ó. Ao ouvir cascos, pense em cavalos, não em zebras. Mas não deixe a sua zebra de lado. Isso vem da medicina, lá do começo da década de 1940, 1950. O que eles falam? Ao ouvir cascos, você rapidamente vai pensar em cavalo. São as hipóteses que a gente vai levantar. Levante as suas hipóteses em avaliação neuropsicológica, aquelas que são mais comuns, mas não deixe de lado, não deixe de pensar nas zebras. Então agora, sempre nas aulas, na supervisão, olha, qual que é o cavalo um, cavalo 2, então a hipótese um, hipótese 2 e a sua hipótese, né, que fica ali. E a questão da gente estudar cada vez mais. Então a sua hipótese zebra pode ser uma síndrome genética, pode ser uma sobreposição de sintomas e não fechar um quadro, pode ser muitas coisas. A gente não pode deixar de olhar para ela, deixa ela ali, vamos analisar. Acho que faz sentido, né, a gente fechar assim. Adorei, adorei. Vou usar também, vou te citar. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Faz muito sentido para o raciocínio clínico. Sim, com certeza. Querida, muito obrigada e até a próxima. Até. Obrigada.